ele, né? Cadê? Shalom, irmãos. Hoje vamos vir aqui no vídeo para falar sobre duas palavras importantíssimas nessa chave de entendimento para vermos, né, o Novo Testamento, para conseguirmos compreender, né, o Novo Testamento. A primeira palavra é quando ele chega e diz assim, os santos, né? O que é ser santo? O que significa? Como é ser santo, né? Um exemplo de quem era santo ali no Novo Testamento, tá? E a palavra converter-se, tá? Eu já falei sobre ela antes, mas aqui eu vou colocar, né, um pequeno trecho do Novo Testamento, tá? É Atos, e nós vamos falar sobre os santos e converter-se, né? Tá? Hoje vamos começar o vídeo aqui. Que Deus vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos lá. Hoje vamos começar por Atos 9, do 32 ao 35, tá? Vou fazer um vídeo um pouco menor, porque muitos aí que vê os vídeos às vezes estão reclamando porque não tem tempo de ver a palavra para que elas não venham a ir para o Sheol, né? Ajudar ela a entender o que realmente Jesus veio fazer, o que realmente ele ensinou e o que realmente os apóstolos estavam ensinando ao povo de Deus, né? Ao reino que havia chegado e as pessoas que iam se convertendo nesse reino verdadeiramente, tá? Vamos lá. Atos 9, do 32 ao 35, eu estou usando aqui a King James Fiel, certo? E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também a os santos que habitavam em Lida, tá? Aqui o termo é os santos. Quem eram esses santos? Ok? Essa é a primeira palavra-chave de entendimento. Você tem que entender o que era que ali as cartas e o testemunho dos apóstolos chamava de santos. Vamos lá. Primeiro, o que era ser santo na cultura israelita da época, né? O que foi que Yeshua aprendeu com o pai dele, certo? Ali, José, que era um homem justo, que tinha Tiago, o irmão de Jesus, um homem justo, Sadiquim, tá? O que era o conceito de ser santo naquela época, antes da vinda do Mashiach, tá? Antes da vinda do Mashiach, você ser santo tinha um significado. Dizia, aquele homem é um homem santo, tá? Hoje na igreja, você pega pastores e mulheres e pessoas que a pessoa diz, ó, aquela pessoa é uma pessoa santa. Será que ela realmente é? Vamos lá ver o contexto que tinha na Bíblia até a vinda de Yeshua e depois da vinda de Jesus, qual é o contexto de santos na própria palavra. Vamos lá. Primeiro vamos começar com números 15, tá? Eu vou colocar bem resumido. Tem muitos versículos na Bíblia inteira, principalmente o Velho Testamento, né, que não tem nada de velho, é a velha aliança, né? Não tem nada de testamento, perdão.
Não tem nada de testamento. É aliança. É a velha aliança que foi quebrada. E quando o Messias vem, ela é renovada. Como está escrito no hebraico, lá em Jeremias de 31, do 31 até o 33, né? São 3 versículos que fala dessa aliança renovada, que ia ser com quem? Com o Mashiach de Israel, tá? Aqui no Números 15, eu vou botar poucos exemplos aqui para o vídeo ficar curto, porque senão a pessoa não tem tempo de ouvir a palavra para salvação eterna, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo menor. Números 15, 40, certo? Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, ou seja, cumprais, certo? E sejais santo ao vosso Deus. Ou seja, diante do Deus de Israel, o que era que te tornava santo? O que? Lembrar dos mandamentos de Deus e os cumprir. Ou seja, antes da vinda do Messias Jesus, não adiantava você saber, lembrar e não cumprir, tá? Presta atenção. Yeshua, quando foi batizado no deserto por João Batista, Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo e para onde o Espírito Santo conduziu o Messias? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo Satanás. E o que foi que Satanás tentou Jesus? Foi com alguma coisa moderna, tipo política? Foi alguma coisa moderna, tipo as leis que nós estamos discutindo? Será que foi moderno? O que foi que Jesus, o capeta tentou Jesus? Tentou com o seguinte, né? Ele usou a palavra contra o Messias. Olha, tu não é o filho do homem, então pula daqui, porque está escrito que ele vai enviar os anjos e eles não vão deixar tu tropeçar nem numa pedra. Salmo 91. Então veja que Satanás usou a palavra de Deus contra Yeshua, ou Jesus, certo? Ou seja, Satanás conhece a Bíblia. O inimigo conhece a Bíblia. Então nem todo mundo que chega para você e começa a falar em línguas ou diz que é um profeta e porque ele fala alguns versículos da Bíblia, né? E vai abrir-se o mar vermelho da tua vida. Todos os teus problemas vão se abrir, tu vai passar no meio de terra seca, segura, ao Deus de Israel. Deixa o dízimo ali e tudo vai ser resolvido na tua vida, certo? Veja, nem todo mundo que usa passagens bíblicas, nem todo mundo que fala da Bíblia, nem todo mundo que fala até bonito com a eloquência da Bíblia, realmente é um profeta de Deus. Porque até Satanás conhece as escrituras. Veja, Satanás conhece as leis. Por quê? Porque essas leis regem os céus. E ele foi destituído da glória de Deus no céu justamente por não querer obedecer. Ele sabe e ele lembra da palavra de Deus, mas ele não a bota em prática na vida dele. Ele não as cumpre. Ou seja, ele não é santo. Ele é impuro. O inimigo, ele é impuro. Por quê? Ele conhece a palavra de Deus. Ele até conhece a palavra de Deus. Ele até consegue utilizar ela de uma forma que a espada mata, certo? Quem é a espada? A palavra. A palavra mata como uma espada de 2 gumes que corta de um lado ou de outro. Tá entendendo? Ou seja, ele usa essa espada contra o Messias. Pula daqui, porque está escrito que os anjos vão te segurar e não vai deixar nem tu tropeçar numa pedra. Veja que palavra bonita, né? Aquele que tem o Espírito de Deus de buscar, tá ali sempre vendo o Salmo 91, né? Cairão 10.000 ao teu lado. Então ele sempre está lendo
aquele texto e o inimigo vai e usa ele para tentar você. Porque o próprio Elohim disse: eu enviarei o espírito do engano. Qual é o espírito que engana? Qual é o maior enganador de todos? O inimigo. E Yeshua foi tentado por esse inimigo. Será que você, como servo, pode ser maior do que o teu mestre? Se o teu mestre é Yeshua, você não pode ser maior do que ele. Então, Yahua vai enviar o espírito do engano até ti para te enganar. Tá? Aí é que tá. Então, o diabo, Satanás, ele também lembra do mandamento. Ele conhece o mandamento, mas ele não bota em prática. Olha o que Deus está dizendo aqui em Números. Para que vos lembreis dos mandamentos, ou seja, você vai lembrar e praticar. E aí sim, você vai ser santo ao vosso Deus. Ou seja, quando você não está cumprindo a vontade de Deus, você está impuro. Você não é separado. Para quem? Para Deus. Santo é Kadosh, tá? E Kadosh significa separado. Esse aqui é meu, eu vou guardar aqui, longe do mundo. Esse aqui também é meu, e esse aqui é meu, esse aqui é meu, vou guardar aqui no deserto. Não é isso que está em Apocalipse? Certo? O que eu quero mostrar a vocês é que antes da vinda do Messias, ser santo era saber e cumprir. Você saber do mandamento e não cumprir, certo? Ou seja, se você sabe do mandamento e não cumpre, você peca com consciência. Você não pode comer carne de porco, está escrito na Bíblia inteira. E você come, é um pecado mais abominável do que uma pessoa que não sabe e come. Aí você vai dizer: ah, mas eu não tinha entendimento que isso estava válido. Mas você lia. Isaías 66 diz: eu vou destruir quem come carne de porco, rato e comidas impuras. Está escrito lá. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus é para todo sempre. Não é porque o Filho veio que a palavra de Deus acabou, não. Tá? Não é porque o Filho veio que o todo sempre acabou. Entende isso? Ou seja, se Deus diz que vai destruir quem come comidas impuras, e comidas impuras você vai ler lá em Levítico 11, o que é que você pode comer ou não, o que foi que Deus fez de comida para ti ou não, tá? Isso é só um exemplo, ainda tem um Shabat. Veja, quantos textos na Bíblia o Deus de Israel diz que é para guardar o sábado. E muitos cristãos aí estão guardando o domingo, porque um imperador romano decidiu isso e vocês, cristãos, estão seguindo o que o imperador romano determinou. E olha que ele nem obedecia a Deus. Ele nem era servo de Deus, mas ele determinou que era para guardar o domingo. Por quê? Porque você termina adorando o Deus Sol, que é o Deus que ele acredita. Roma adora o Sol até hoje. Então, presta atenção. Voltando. Lembrais dos mandamentos e aplica na tua vida. Aí sim serás santo ao vosso Deus. Números. Vamos passar. Aqui é outra versão. Aqui é a King James atualizada e aqui a King James fiel. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos. Olha, não é só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não. Amar-vos para que lembreis de todos os mandamentos e façais, ou seja, aplica na tua vida. E santo sejais ao vosso Deus. Só para você ver que não é questão de interpretação. As duas versões estão falando da mesma coisa de forma diferente. Tá? Essa é a questão. Ou seja, todos os mandamentos estão válidos.
não só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se você for ver onde está amar a Deus sobre todas as coisas, é Deuteronômio 6, está lá. Amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu ser. Logo depois que Moisés falou do mandamento de Deus, ele ensinou o Shema. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu Yahuwah Echad. Certo? Ou seja, escuta, ó Israel, Yahuwah é o teu Deus e Yahuwah é um. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sinto muito. Existe a manifestação do Pai, existe a manifestação do Filho, existe a manifestação do Espírito Santo, que é o Pai. Mas o Filho e o Pai são diferentes. Não são a mesma coisa como a religião ensina. Tá? Então, muito cuidado para não cair em idolatria. Tá? Porque Trindade, se você for ver, Trindade existe em todas as religiões pagãs do mundo, tem Trindade, certo? Aí o que é que eles iam fazer? Olha, esse povo aí começou a adorar o Deus de Israel por causa de Jesus, da morte de Jesus. E os apóstolos ensinam que você tem que acreditar em Jesus como Messias, mas tem que adorar o Deus de Israel e o mandamento dele. Então o que foi que Roma fez? A gente tem que fazer alguma coisa. Que esse povo aí, quanto mais mata, mais aparece. A gente tem que parar de matar para aparecer menos e fazer alguma coisa para enganar esse povo. Aí vem a doutrina de Balaão, que a tua religião está fazendo com a tua vida e com muitos irmãos. Tem muitas ovelhinhas dentro da igreja servindo a Balaão. E ouvindo Jezabel, aquela que se diz profetiza, tá? Porque profeta é Yeshua. O nosso líder é um homem, um varão, do jeito que o Criador determinou, um patriarcado. E a religião está seguindo Jezabel, certo? Com o ensinamento de Balaão, seguindo uma mulher. Mulher não pode ser líder de uma congregação. Ela pode auxiliar, mas ela não pode ser líder. Lembre-se, o Messias sempre ensinou, olha para o princípio. No princípio, Adão e Eva. E era Eva para Adão e Adão para Eva. Mas quem era a autoridade espiritual? Adão. Quando Eva comeu do fruto, ouvindo Satanás, quem foi enganado por Satanás? Foi Adão ou Eva? Foi Eva. Quando ela comeu do fruto, Yahweh disse, certamente morrerás. Mas ela não morreu. Ela só chegou a cair e morrer quando Adão pecou. E quando Deus chegou lá em Gênesis, ele disse, Adão, onde é que tu estás? Ela não procurou Eva, não. Deus não disse a Eva, pode a casa se esconder de um construtor, Adão? Ele não procurou Eva, ele procurou Adão. Qual foi o erro de Adão? Meu pai, eu errei diante de ti. Eu pequei contra ti, me perdoa. Me dá uma chance, tem misericórdia de mim. Esse é a verdadeira atitude de um servo. Quantos servos e patriarcas estavam lá ajoelhados pedindo perdão a Deus pelo pecado? Abraão é o pai da fé, mas ele teve pouca fé quando viu Sara que deu Agar para ele ter o filho e a promessa de Deus se cumprir no filho de Agar. E Yahweh tinha dito que ia ser de Sara. É o pai da fé, mas ele balançou ali. Abraão foi enganado por quem? Por Sara. Ou seja, novamente o capeta chegou lá perto da mulher e deu a ideia. Olha, tu é muito inteligente, Sara. Você é muito sábia. Você está velha. Vai pegar Agar, que é a tua serva. Ela é jovem. Ela pode dar filho ao teu marido. Entrega ela ao teu marido e ele vai ter o varão e a promessa de Deus vai se cumprir no teu marido, porque aí você vai demonstrar que ama seu marido, né? Fazendo
que o sonho dele se realizar, que é o quê? Ter o filho. Tudo que Abraão queria era o filho. Aí Sara ouviu e disse: eu sou muito inteligente, eu vou entregar Agar a Abraão. Abraão vai ter o filho varão dele, a promessa de Deus vai se cumprir e Abraão vai me amar porque eu abri mão do filho vir de mim para que ele tenha filho e ele possa ter um número de filhos como as estrelas do céu, como os peixes que estão no mar e com o grão de areia do mar, né? Veja, aí ela chegou lá perto de Abraão, ou seja, Abraão, e disse: Abraão, faz isso. E o que foi que Abraão devia ter feito? Assim como Adão devia ter feito, não. O Criador disse que eu não posso comer, ponto final. Certo? Não. Abraão também foi e cedeu, né? Aí vem o desejo da carne misturado com o medo de não ter o filho, que não aconteça, querendo o filho logo, a ansiedade de querer, e ele terminou com isso, atrasando a vida de Isaac em 13 anos. Isaac era para ter vindo 13 anos antes do que o tempo que Isaac veio. Só para Abraão aprender: ó, Abraão, tu não tivesse fé no que eu te disse, não. Faz o seguinte, espera aí 13 anos, e tu vai ver o filhinho que tu vai ter, como ele deve ser. Se você for olhar mais na frente um pouquinho, o Criador chega e diz assim: Abraão, pega o teu único filho, o primogênito teu, Isaac. Oxe, ora, como é que Yahweh vai dizer que é o único filho de Abraão, se tinha Ismael, mais velho? Por quê? Porque Isaac obedecia a Abraão. Isaac guardava os mandamentos de Deus. Isaac, por guardar os mandamentos de Deus, assim como está no vídeo da eternidade aí, Isaac era vivo, Isaac tinha vida. Já Ismael era desobediente, não guardava os mandamentos de Deus. Ou seja, o que Isaac guardava era pecado. Isaac guardava os pecados da morte, que representa Satanás. Isaac não, Ismael guardava a lei do pecado, que é da morte. Me perdoe. Ismael guardava a lei do pecado, que é da morte. Quem? Satanás. Já Isaac guardava a lei da vida, que é o que? Os mandamentos de Yahweh, do Deus vivo. Ismael guardava os mandamentos do Deus morto. Isaac guardava os mandamentos do Deus vivo. Essa é a diferença. Entende? Você vê, Yeshua, eu já falei sobre isso. Yeshua tem uma pessoa, um jovem que chega para Yeshua: olha, por favor, me deixa eu ser teu discípulo e te seguir. Aí Yeshua disse: olha, se tu quer ter vida, então vem e me segue. Aí ele disse: então espera um pouco, eu vou enterrar o meu pai, e quando eu enterrar eu volto e te sigo. Aí Yeshua diz: olha, deixe que os mortos enterrem os mortos, porque eles não obedecem o mandamento de Deus e estão mortos. Qual é a diferença dos que estão vivos pecando para o que está morto e morreu em pecado? Todos estão mortos. Um anda e o outro não. Pecou é fruto da morte. Quem peca obedece o mandamento da morte. Quem é a morte? Satanás, o Deus morto. Mas quem ele disse: me segue porque eu sou a vida. Então, o que ele queria dizer? Ele obedece o mandamento do Deus vivo, então ele tem vida. Ele tinha as instruções e o entendimento correto para fazer aquele jovem ter vida e ser diferente da parentela dele e do pai dele que estava morto. Não tinha jeito. Se tu queres me seguir, eu sou a vida, vem e me segue. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão, eles eram judeu, israelita, de várias tribos, certo?
mas escolhiam não obedecer os mandamentos de Deus. Então, eles não tinham vida. O que isso quer dizer? Aqui embaixo tem um vídeo falando o que é a vida. E eu explico lá o que é você ter vida. É guardar os mandamentos de Deus. Se você guarda os mandamentos de Deus, você tem vida, porque esses mandamentos são do Deus vivo. Se você peca, você está guardando os mandamentos do Deus morto, pecado. Consegue compreender a profundidade do que está sendo dito aqui? Que água derrame as escamas dos vossos olhos e que entre em vossos espíritos e vossas almas essa mensagem, tá? Vamos continuar. Aqui é Números 15, 40. Vamos continuar. Deuteronômio 28, 9. O Senhor te confirmará para si povo santo. Olha, o Senhor te confirmará para si por povo santo. Ou seja, aqui Deus tinha feito uma promessa que separaria Israel para ser um povo santo, certo? O Senhor te confirmará para si por um povo santo, ou seja, ele vai cumprir a promessa dele de separar Israel para ele e tornar Israel um povo santo. Como? Como tem jurado. Quando, olha, como é que ele vai fazer isso? Ele vai separar e tornar esse povo santo, Israel. Não é judeu, tá? Aqui é Israel, tá? As 12 tribos nesse contexto aqui. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Quais são os caminhos do Criador? Quais são os caminhos do Deus de Israel? Aqui também tem um vídeo explicando o que é o caminho. Para você entender o que é o caminho bom e o que é o caminho mau, tá? Pare para observar o que está sendo dito aqui. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Ou seja, antes da vinda de Yeshua, um homem de Deus e uma mulher de Deus eram chamados de santos quando eles cumpriam os mandamentos, tá? Quando eles conheciam os mandamentos e viviam os mandamentos, eles ensinavam. Aí entra a justiça. Será que um povo diz assim, e a justiça, e tu terás a justiça, tu serás a justiça de Deus, tu serás por justiça. Ele está falando da justiça da Constituição do Brasil, dos Estados Unidos, da China, do Japão? Não. Ele está falando se você guarda os mandamentos, aplica na tua vida, todos os dias tu estás fazendo justiça diante de Deus, tá? É justo, tu és um homem e uma mulher de Deus justa. Ah, ninguém é justo, só Jesus é justo. Eu vou fazer um vídeo, o que é ser justo dentro das Escrituras. Eu vou fazer um vídeo mostrando o que é justiça dentro das Escrituras. Eu vou dar uma dica. É você saber do mandamento e aplicar na tua vida e na vida do teu próximo. Isso é justiça. Isso é ser justo. Porque sabe qual é a justiça que interessa? Aquela diante de Deus. Diante dos olhos de Deus, ele não te reprovar. Salmo 119 diz assim: feliz é aquele que não pode ser acusado de nada diante do Senhor, porque guarda os seus mandamentos. Salmo 119. Feliz é aquele que não pode ser acusado de nada, porque guarda os teus mandamentos. Ora, quem é, lá em João fala, quando nós pecamos, quem é o nosso advogado à direita de Deus?
Se você respondeu Jesus, amém pela tua vida e pela vida da tua família. Jesus é o nosso advogado à direita de Deus. Num tribunal, existe um juiz, existe um advogado e existe um acusador, que é o promotor. Quem é o promotor? O acusador? Satanás. E a lei, o conjunto de juiz, promotor, advogado e lei, juntando isso tudo, é o que? Justiça. Quem é que julga? O juiz. O advogado vai fazer a defesa e o promotor vai fazer, né, o ataque. Vamos lá, defesa e ataque, direita e esquerda, certo? Direita, na Bíblia, se refere à defesa e esquerda se refere a ataque, acusação. Então, nisso daí, dependendo das tuas obras, é que o Messias vai poder te salvar, tá? Das acusações do diabo. Ele vai dizer, olha, Pedro pecou nisso, uma lista enorme. Satanás vai dar, certo? Quando ele terminar de acusar tudo, você vai dizer, eu estou condenado, não tenho salvação. Não adianta nem pedir perdão a Deus, porque eu já pedi tanto, né? Eu estou condenado. Mas aí vai aparecer o Messias. Ele veio e morreu e pagou os teus pecados. Ele te purificou. Você ficou com as vestes limpas. Toda aquela acusação que o inimigo fez é tudo verdade. Você já estava no inferno antes dele começar a ler. Mas aí veio o Messias e morreu por tua vida. Morreu para que os teus pecados fossem redimidos, para que tuas vestes cheias de sangue, do teu próprio sangue e do sangue dos outros na tua mão, fosse lavado e ficado branca. Glória ao nome de Yahweh Tsevaot para isso. Ele vai chegar e dizer, Pai, Pedro cometeu isso tudo, Pai, mas ele se arrependeu, ele se batizou no meu nome como tu ordenasse, e a partir daí, Pai, ele largou a lei do pecado e começou a seguir a lei da vida, os teus mandamentos, meu Deus. Tem misericórdia dele, porque eu conheço ele. Se você for ver, a própria palavra de Yeshua enfatiza isso, por quê? Porque tem uma passagem que chegou várias pessoas que trabalhavam para o reino e disseram assim, Senhor, Senhor, eu imagino, Jesus, nós curamos, nós profetizamos, nós fizemos milagre, pessoas ressuscitaram, caiu bola de fogo do céu, Jesus, o mar vermelho se abriu, e tudo aquilo que Deus usou as nossas vidas em milagres através do teu nome. E ele vai dizer várias coisas que ele fez através do nome de Jesus. E Jesus interrompe ele e diz, eu não vos conheço. Afaste-se de mim, vocês que praticam, na tua Bíblia está iniquidade. Mas no grego está anomia. Sem a minha lei. Anomia. Sem lei. No hebraico está escrito sem Torá. Ou seja, os mandamentos de Deus. O que Jesus diz, interrompe a pessoa contando. Teve um dia que no teu nome, Jesus, eu converti 2.000 pessoas. E ele falando a maravilha que ele fez em nome de Jesus, e Jesus interrompe ele. Eu não vos conheço. Afaste-se de mim, vocês que não praticam os mandamentos de Deus. É isso que deveria estar escrito na tua Bíblia. Mas eles colocam iniquidade, eles não colocam a tradução do grego original. Vão lá no Bible Hub, como eu ensinei, pega a passagem, vai lá, coloca direitinho, tudinho, e veja se não está escrito anomia. Sem lei.
Que lei? A lei dos romanos? A lei dos fariseus? De que lei Jesus ali está falando? Ele está falando dos mandamentos de Deus. É isso que ele está falando. Assim como está em Apocalipse. Eu vou colocar aqui. Eu acho que eu coloquei. Deixa eu botar aqui, ó. Para aqueles que não querem ver, para aqueles que estão cegos, desobedientes, homens e mulheres de pescoço duro, que não querem ver a verdade, que está nos seus olhos, querem seguir o caminho mais fácil, entrar pela porta larga, achando que é o caminho de Jesus. A porta larga é a porta do inferno. Você pode entrar por qualquer religião. É o discurso do Papa. Toda religião leva a Deus. A pergunta é, que Deus leva? Toda religião leva a Deus. Eu concordo com ele nisso, tá? Porque o Deus de Israel, o pai do Shammai, ou seja, o pai do céu, o pai do Messias, é Yahua. E ele diz que a porta dele é estreita. O caminho é estreito, árduo. Não dizia nem para a esquerda, nem para a direita. Segue o caminho. Quando ele fala direita e esquerda no Velho Testamento, ele está falando de quê? Guarde os meus mandamentos, não desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Não é o que o Messias diz? Eu sou o caminho. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Olha o que está em Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos. O que nós estamos falando aqui, tá? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Olha, lembre-se, o ponto que eu estou querendo tocar. Até a vinda do Messias, santo eram mulheres e homens de Deus que guardavam os mandamentos. Depois que o Messias veio, santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em que Jesus é o Mashiach. Yeshua, o advogado, o promotor vai te acusar de quebrar todos os mandamentos. Mas se tuas vestes foram lavadas, limpas, e você é um dos santos, o que é santo, guardar os mandamentos de Deus, ele está à direita do Pai para dizer: Pedro errou em tudo isso aí, mas ele se redimiu diante de ti, Pai. Pediu perdão e no meu nome ele foi batizado. Todos os pecados dele foram perdoados, porque esse foi o plano que tu fizesse para a redenção daqueles que se arrependeram de tudo de errado que fez e parou de seguir o mandamento da morte, o pecado. A lei da morte é o pecado. Parou de seguir o pai deles, que é quem? O inimigo. Ele abandonou o pai deles, que é o pai da mentira, o pai da morte, e começou a seguir ao pai verdadeiro, o pai da vida, o pai que só fala a verdade, o pai que honra pai e mãe, o pai que mandou guardar o Shabat. Ele começou a seguir os mandamentos da vida, a tua Torá, meu Deus. E aí o advogado vai dizer: eu conheço Pedro. Ele se arrependeu, Pai, verdadeiramente, do jeito que tu querias que o mundo fizesse, Pai. Todos aqueles outros ali dentro das religiões, que o Papa diz na cara de pau, toda religião leva a porta larga, toda religião leva a Deus, mas que Deus? Aquele que está morto ou aquele que está vivo? Pedro se arrependeu, Pai. Tem misericórdia dele, Pai. E tu me desse ele, e ele não se perdeu, Pai. Lembra da oração dele? Eu vou fazer um vídeo mostrando essa oração. Eu tenho que preparar vocês para esses entendimentos, o que é ser santo de verdade. E vai chegar alguém para ti, quando você entender essa palavra e começar a guardar os mandamentos, e vai dizer: tu quer ser santo, é?
Satanás vai usar ele para tentar te impedir de ser santo. Vai chegar alguém, sempre vai chegar alguém. Ele vai pegar e jogar o teu passado na tua cara. Por quê? Porque o inimigo está anotando lá. Lembra que lá diante de Deus ele vai ler aquela lista enorme, ele está anotando. Quando você começar a guardar os mandamentos, ele vai enviar alguém que não está guardando os mandamentos. Alguém que está guardando os mandamentos do pecado, os mandamentos da morte. E vai chegar para ti e dizer, tu quer ser santo, é? Agora tu quer ser santo. Tu fazia isso. Eles sempre vão olhar para você pelo que você era. Não pelo que você é hoje. Mas você não deve nada a esse mundo. Tu não és desse mundo, estás só de passagem. A única pessoa que tu deve satisfação se é santo ou não é o Elohim de Israel. E o Mashiach está aí do teu lado, falando contigo, tocando no teu ombro e dizendo, eu estou contigo. Tá? Tu vai ter que se preparar para, se preciso for, morrer como eu morri. Aí você serve para ser o meu discípulo. Não é aquela conversa de aceitou Jesus, levantou a mão, vai no domingo, pagou o dízimo, tu tá salvo, não. Pega a tua cruz e vem após mim. Yeshua morreu crucificado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo decapitado. Tiago foi jogado do sinédrio e, como não morreu, foi apedrejado até a morte. Filipe foi morto à espada por Herodes, se eu não me engano. Veja a vida dos mártires para você ver. Todos os discípulos de Yeshua morreram. Todos de morte trágica, com exceção de João. Tá? Mas eles tiveram medo? Não. Porque o galardão deles é grande no céu. E vai chegar alguém e dizer, tu quer ser santo, é? Só Jesus é santo. Só Jesus é justo. O que eles não entendem é que a Bíblia diz que Jesus é o justo. Mas você pode também ser justo. Peça perdão ao Pai, encosta o rosto no chão, peça misericórdia, se batize no nome de Yeshua e cumpra a Torá, porque a Torá não é para o povo do mundo, não. A Torá é para os salvos. A Torá é para os santos. E só os santos vão estar aqui, ó, em Apocalipse 14:12. Eles vão ter a paciência dos santos. Quem foi que teve paciência? Yeshua foi morto como um cordeiro. Não deu uma palavra, tá? A paciência do santo. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então prepare-se, porque o tempo chegou, tá? Se o Apocalipse não for amanhã, não for daqui a um ano, se não for daqui a 2 anos, o reino de Deus chegou. Porque hoje você está ouvindo essa palavra. Mas amanhã, talvez não. Muitos que ontem poderiam ouvir essa palavra não deu atenção. E hoje já estão mortos. Está eu e você aqui, ouvindo essa palavra. E que Deus toque no teu coração, no mais íntimo da tua alma. Tá? Se você já foi um assassino, Deus está pronto para te perdoar, se for sincero. Mas Ele é um Deus que perdoa, mas Ele não isenta o pecador da culpa. Tá? E aquele que diz, não mate, e a pena é a morte, ele diz, não coma porco, e a pena é a morte do mesmo jeito. Aquele que comeu porco vai para o mesmo lugar do assassino. E vai chegar alguém dizer, o assassino é pior do que quem come porco. Os dois, a pena é a morte. Aquele que come porco e o outro não guarda o Shabat. Ah, o que come porco é pior do que quem guarda o Shabat. A pena dos dois é a morte. Os dois vão estar no inferno do mesmo jeito. Mas, se você se arrepender, for batizado no nome de Yeshua, limpar as tuas vestes e começar a guardar os mandamentos, tu vai te tornar santo. Tu serás salvo,
porque é promessa de Yahweh, aqueles que guardam os mandamentos, ter vida e vida com abundância. E vida com abundância não é esse mundo não, porque você pode viver 80 anos e depois disso é uma vida fadonha, cansada e morte. 120 anos, 160 anos, como alguns patriarcas viveram, é vida limitada. Vida com abundância é no mundo vindouro, eterna, abundância, tá? E essa promessa é dada àqueles que cumprem os mandamentos de Deus, tá? Vamos continuar. Aqui eu já mostrei a vocês, né? Números, Deuteronômio, maravilhoso, né? O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Deus, do Senhor teu Deus, e andar em seus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? Mandamentos, tá? Aqui, Apocalipse 14:12, né? Enfatizando, eu sempre gosto de mostrar no Velho Testamento e no Novo Testamento a diferença dos santos. Antes, no Velho Testamento, antes da vinda de Yeshua, os santos eram aqueles que obedeciam a Deus, guardavam os mandamentos e aplicavam na vida. Não era só saber dos mandamentos, não. Muitos aí sabem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, palavra por palavra, versículo, cita tudo. Mas se ele não aplica na vida, é nada. Vai pro Sheol do mesmo jeito, tá? Essa é a questão e a verdade. A verdade com amor, para que você se arrependa e comece hoje. Porque amanhã a gente não sabe se está vivo. E no Novo Testamento, ser santo é o quê? É guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Isso é ser santo. No Velho Testamento era uma condição. No Novo, duas. Os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Aí eu sempre digo, adianta ter a fé em Yeshua e não guardar os mandamentos? Não. Leia Apocalipse 12:17. Aqui está, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, Satanás não está preocupado só quem acredita em Jesus, não. Por quê? Porque eles estão guardando a lei da morte. Qual é a lei da morte? O pecado. A lei do pecado. Certo? E quem guarda os mandamentos e não acredita em Jesus está salvo? Não. Por quê? Porque ele precisa lavar os pecados deles anterior. Ele está cheio de pecado e não foi redimido desses pecados. Aquele sacrifício que havia antes era uma alusão à sombra do que vinha a ser Yeshua. Todos aqueles sacrifícios representavam temporariamente um perdão temporário até a vinda do Messias. Então, não adianta guardar só os mandamentos, porque você vai ser santo, mas não teve seus pecados perdoados. Então, é condenação do mesmo jeito. Você veja que Apocalipse 12:17, eu deveria ter colocado aqui, tá? Eu posso até colocar. 12:17, ele fala que é guardar os mandamentos de Deus, certo? E a fé em Jesus. Aqui, ó, 12:17, Bíblia, King James, fiel. Aqui, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes, ou seja, aos últimos que vão nascer, certo? Os que guardam os mandamentos de Deus, literal Deus, não é os mandamentos de Jesus, tá? Porque a igreja e a tua religião vem te enganando com doutrina de Balaão, dita pela profetisa Jezabel, tá? Aquela que se diz profetiza, melhor falando, tá? Ou seja, o que está escrito aqui, Novo Testamento, os que guardam os mandamentos de Deus, não é Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Estão em toda a Torá, tá? É não comer carne de porco, é guardar o Shabat, é fazer as coisas que muitos aí estão irando-se com esse vídeo já, tá? É isso, você tem que fazer. Não pegue o caminho fácil não, porque o caminho fácil, todas as religiões levam a Deus. Que Deus? O da morte, o da condenação eterna.
o da lei do pecado. Entenda, Paulo quando fala lá a lei do pecado, ele está falando da lei de Satanás, a desobediência a Deus. Eu vou fazer vídeo sobre isso e vou mostrar. A lei do pecado é o pecado, a desobediência. É o contrário da lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei da vida. Você não vê isso na Bíblia inteira? A lei do pecado é a morte e a lei da vida é o mandamento de Deus. É simples. Mas eles não falam isso na igreja, porque para a igreja estar lotada, todo mundo louvando 40 minutos, tendo 15 minutos de palavra e 5 para dar o dízimo, todo domingo, precisa ser fácil. Se for uma coisa difícil, e olha que João diz, os mandamentos de Deus não são penosos. Repetindo o que está em Deuteronômio, tá? Não são pesados, não são difíceis o mandamento de Deus. Agora, espiritualmente, se você não entender isso, não se redimir, não se batizar no nome de Yeshua, você não vai conseguir guardar nunca o mandamento de Deus. Porque todos os espíritos malignos estão do teu lado para te impedir. Se você não for batizado no nome de Yeshua verdadeiramente, se não pedir perdão ao Deus de Israel, você não vai conseguir sozinho. Sem o Messias, você não consegue, tá? Não consegue. Porque você vê muito assim, os judeus conseguem guardar os mandamentos de Deus. Ou judeu. Tem judeus que guardam, eu acredito. Homem sincero, meus irmãos. Um amor imenso que eu tenho através do nome de Yeshua e o amor de Yahweh. Eles são bênçãos na face da terra. Assim como nós, as 10 tribos de Israel que estamos perdidas e espalhadas pelo mundo. Tá? Nós estamos no deserto das nações, onde Deus disse que nos levaria e nos julgaria face a face. Nós já estamos no deserto. As pessoas não conseguem ver. Leiam Ezequiel e vocês vão ver onde é que vocês estão. Vocês estão no deserto. De quê? Da palavra, da água. Vocês não têm água, vocês estão no deserto. Vocês estão com sede e não conseguem ver isso. Tá? Se você verdadeiramente pedisse água a mim, disse o Mashiach samaritana, eu lhe daria água, e água com abundância, e jorraria águas vivas, fontes de água viva de ti. Essa é a questão. Ela diz, como pode você, judeu, pedir água a mim? Eu sou uma samaritana. Aí ele vai e diz... Ela diz, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Nós dizemos que temos que adorar no monte. Ele diz, chegará o dia que nem no monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Essa é a verdade. Eu sei que é duro ouvir, mas são as palavras do Messias que não lhes foi apresentado. Vocês adoram quem vocês não conhecem e batem nos católicos. Os católicos isso, os católicos aquilo, os católicos vão para o inferno, tá? Mas vocês estão cumprindo os mandamentos da morte do mesmo jeito. A lei da morte, como Paulo fala, que é a lei do pecado. E não estão cumprindo os mandamentos de Deus, que é a lei do Deus vivo, a lei que dá vida, tá? Então, voltando, antes de falar mal de judeu, e judeu, antes de falar mal dos cristãos, prestem atenção na mensagem do que o Criador deixou para todos. E o dragão representa Satanás, irou-se contra a mulher. A mulher não é igreja, não. A mulher é o povo de Deus, a noiva, que vai casar com Yeshua. Não tem nada de igreja católica. Toda religião cristã coloca a mulher como se fosse a denominação dele. Eu sou batista, essa mulher é a minha igreja. Quem não tiver na igreja batista vai tudo para o inferno. A minha é a assembleia. Quem não tiver na assembleia e não for essa mulher, vai tudo para o inferno. Tá? E lá eles dizem, essa aqui é o povo judeu. Não é nem Israel, é o povo judeu. Quem não tiver no povo judeu vai tudo para o inferno. Essa mulher é Yahu Shurum. Não é nem Israel.
É o nome verdadeiro de Israel em hebraico. O calcanhar de Deus, tá? Jacó, o nome dele é o calcanhar de Deus, o calcanhar de Yahweh, tá? É essa mulher. E Satanás irou-se contra Yahushurun, que você conhece como Israel, e foi fazer guerra aos remanescentes, ou a semente, ou a última descendência, certo? Profeticamente está falando de Benjamim, o último filho de Jacó, certo? Os que guardavam os mandamentos de Deus, não é o de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, só os dois, não é só os 10 mandamentos, tá? São todos os mandamentos do Deus vivo. E se você diz assim, é só os 10, você tem que guardar o Shabat, porque dentro dos 10 está o Shabat. Se você está guardando o domingo, a pena de quem quebra o Shabat é a morte, tá? Então cuidado. Arlindo, eu não consigo guardar o Shabat porque eu trabalho. Então, tem outros 612 mandamentos. Vá guardando os outros mandamentos e Yahweh, dependendo da tua sinceridade, vai te dar a oportunidade de tu sobreviver, se sustentar tua família e guardar o Shabat. Tenha fé e creia. Não é, eu não vou cumprir nenhum, eu não consigo guardar o Shabat. Lá no Salmo 119 diz, meu Deus, me dá entendimento à medida que eu for aprendendo os teus mandamentos. Então veja que é uma escadinha você aprender os mandamentos. O ideal seria se batizar no nome de Yeshua e já sair guardando todos os mandamentos. Você já saía das águas em cima dela já, andando em cima das águas, tá? Mas não é possível para nós. Nós temos Yeshua, já é uma grande coisa. A graça de Yahweh já nos basta, não precisa andar em cima das águas, tá? Então, guarde, pare de comer porco. E o Criador vai abrir tua visão espiritual e vai te dar entendimento para que você consiga guardar, honrar pai e mãe de verdade. E quando você honrar pai e mãe de verdade e não comer carne de porco, você não vai comer camarão, lagosta, e isso vai te dar uma visão espiritual para você entender o que é amar o próximo de verdade. Tá? Fazer o tzedakah vai te ajudar. Vá guardando os mandamentos. E Yahweh vai te dando entendimento à medida que você for guardando. Se eu não guardar o Shabat, eu nem começo. Isso aí é Satanás que está te influenciando ainda. Tá? Guarde um de cada vez. Não existe esse prodígio que guardou todos, com exceção de Yeshua. Tá? E ele é a nossa oportunidade de começar a guardar. O que Deus quer é sinceridade em arrependimento. E quem se arrepende não é ter remorso que errou. É não voltar mais a cometer o erro. Tá? Vamos continuar. Aqui. Segunda Reis. Bem, Segunda Reis, vamos continuar o texto. Vamos voltar ao texto. Bem, versículo 32. Segunda Reis é a continuação do texto, certo? E aconteceu que quando... Agora eu vou começar de novo para você ter o entendimento. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. O que era que os santos, os que guardavam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E achou ali certo homem chamado Anias, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico, tá? Muito semelhante ao que o Messias fez, né? Isaías, 7 anos, né? Aqui é 8, tá? Falta só mais um, cara. Sustenta. Fé, confia. Cuidado para não virar 13 anos, só falta mais um, tá? Vamos lá. Versículo 34. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Quem? Enéas. 35. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona
os quais se converteram ao Senhor. Olha, quem é o Senhor aqui? Tá? Qual é o papel de Yeshua lá em Paulo, que Paulo fala? Yeshua é o único intermediador entre Deus e o homem. Então, qual é o papel do Messias de Israel? É você te dar o entendimento, você se arrepender, pedir perdão ao Pai. Veja, quando ele ora, quando ele vai ensinar a orar, ele ensina a orar a quem? Olha, orem para mim. Não. Orem ao Pai. Pai nosso que estás no céu, que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Deus de Israel na Escritura inteira? Guarde os mandamentos, tá? E aqui ele fala aos quais se converteram ao Senhor. Se converteram a quem? Ao Deus de Israel. Vamos lá, se converteram. Aqui nós começamos, tá? A segunda parte. O que é se converter nas Escrituras? Levanta a mão, aceita Jesus, nada vai te acontecer. Vai no domingo, dá o dízimo, estás convertido, tá? Se você acredita no Deus de Israel e em Jesus, eu vou te mostrar o que é se converter verdadeiramente ao Pai de Jesus, tá? 2 Reis 17:13. E o Senhor protestou a Israel e Judá. Se você for ver aqui embaixo, tem um vídeo, tá? De um pastor americano falando sobre a tribo de Efraim e a tribo de Judá, tá? O reino de Israel, certo? Por quê? Lá em Salomão, ele começou a pecar e Yahweh, Deus, dividiu o reinado dele. Ficou 2 tribos no sul, que foi chamada Casa de Judá, e 10 tribos no norte, que foi chamada Casa de Israel. Veja o que Deus está falando aqui. Tem um vídeo aqui extraordinário, dublado, não está legendado, certo? Explicando, tintim por tintim, o que significa a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Efraim e a casa de Judá, tá? Você tem que entender a casa de José, o que é, a casa de Efraim, o que é, a casa de Israel, o que é, e a diferença entre a casa de Israel e toda Israel, tá? Toda Israel significa as 12 tribos, inclusive Judá. Mas casa de Judá significa as 10 tribos do norte. Casa de Efraim, as 10 tribos do norte. Casa de Manassés, as 10 tribos do norte. São sinônimos. Casa de José, as 10 tribos do norte. É sinônimo, tá? De casa de Israel. Então, vamos lá. Com esse entendimento aqui, e o Senhor protestou a Israel e Judá, ou seja, as 12 tribos. O Senhor protestou contra as 12 tribos. Pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, ou seja, o Senhor protestou contra toda Israel pelo ministério dos profetas e dos videntes, dizendo ao povo de Israel, através dos profetas, Deus estava falando ao povo de Israel. Entenda o que está dizendo o texto. Convertei-vos de vossos maus caminhos. Ou seja, eu já expliquei aqui o que é o caminho e o que significa o caminho bom, tá? Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardeis os mandamentos e os meus estatutos, certo? Aqui, ó, os meus estatutos, guardeis os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que vos enviei pelo meio dos meus servos, os profetas. Porque as pessoas têm a ideia errada de que profeta é só aquele que adivinha o futuro, tá? Eu consigo adivinhar o futuro aqui e Yahweh não me disse nada, tá escrito. Aquele que quebrar o Shabat vai morrer. Aquele que comer carne de porco vai morrer. Aquele que quebrar o Shabat e comer carne de porco vai morrer, vai para o inferno. Eu não preciso que Yahweh me diga isso, porque ele já falou. Ele está falando contigo, tá? Através dos profetas dele, certo? Então veja,
se tu te converter dos teus maus caminhos, como? Guardando os mandamentos e os meus estatutos da forma que a lei e ordenei aos vossos pais, através dos servos, os profetas. Entendeu? E guardeis os mandamentos, meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Então veja que aqui o texto está mostrando, lá em Reis, já muito depois de Moisés, dizendo que você se converter é parar de pecar e guardar os mandamentos. Não adianta dizer, eu sou do Deus de Israel e continuar pecando. Eu sou do Deus de Israel e não guardar mandamento. E pecar não é fazer coisas más, como eles ensinam. A iniquidade é fazer coisas... Pecar é comer carne de porco. Isso é pecado. A palavra de Deus dura para todo o sempre. O Messias veio, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e o todo sempre não acabou. Esse céu e essa terra vai passar, mas o todo sempre não. Então a palavra de Deus dura para todo sempre. Então se converter é guardar os mandamentos e estatutos, tudo conforme está na lei e que Yahweh deu aos vossos pais. E os seus pais, por ser pescoço duro, desobedientes, não querem obedecer, né? De dura cerviz, não ensinaram a vocês a religião da mesma forma. Todos têm pescoço duro e são de dura cerviz diante do Criador, né? Se você for ver a palavra igreja em grego ou latim é eclesia. Eclesia quer dizer chamar para fora. De onde? As pessoas de Deus, que se diz de Deus, as ovelhinhas, estão dentro do templo. Se eclesia é chamar para fora, está dizendo o quê? Sai daí e vem para cá. Essa é a questão. Você veja, o Messias tentou levar a palavra para a sinagoga e lá na sinagoga eles foram expulsos. Hoje, se for falar um discurso desse dentro da igreja, são expulsos do mesmo jeito os apóstolos, Jesus e assim vai. Tá? Os apóstolos foram levar para a sinagoga, foram expulsos também. Então eles ficaram onde? Do lado de fora, sentados em árvores, levando a palavra e chamando para fora. Vem para cá. Eclesia não é igreja, é eclesia. Venha para fora, tá? Onde lá dentro eles dizem ter barba é pecado, quando o mandamento de Deus não aponta, não cortais a ponta da tua barba. Aí vê o barbão assim, esse cara é judeu. Não, eu obedeço o mandamento de Deus. E se tu guardar os mandamentos de Deus, eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. E Yahweh, o Deus de Israel, o Pai de Jesus, repete isso muito na Bíblia inteira. Tá? Vamos lá. 2 Reis, vamos para Deuteronômio 30:10. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, qual é a voz do Senhor teu Deus? Eu vou falar agora a voz do Senhor teu Deus. E guardares os seus mandamentos, ou meus mandamentos, certo? E os seus estatutos, que estão escritos nesse livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha, se tu ouvires a voz do teu Deus, eu vou dizer agora qual é a voz do teu Deus. Guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, que estão escritos no livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Tá vendo aí o que é se converter ao Deus de Israel? É guardar os mandamentos, estatutos e tudo que está escrito no livro da lei. E qual é a função do Messias de Israel que era esperado? Ele ia ensinar a Torá ao mundo. Ele ia levar a Torá ao mundo, tá? O Rabi Yeshua, Jesus,
O Rabino Jesus, ele levou Torá para o mundo, através da Igreja Católica, graças ao nome dele, mas ele levou Torá para o mundo. Muitos cristãos, eles dizem que não acreditam mais no mandamento de Deus, porque o Deus do Velho Testamento é mau, tá? E não guarda os mandamentos, mas na casa dele tem uma Torá. E uma das profecias do Messias de Israel era levar Torá para o mundo. Através do nome de Jesus, tem versões de Bíblia em todas as línguas no mundo, de todos os tradutores, do jeito que você quer. Tem até de denominação que é mais tradução que parece mais do capeta, que o capeta traduziu, tá? Tem tudo, mas tá lá. Todas elas têm Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A profecia era que o Messias de Israel levaria Torá para o mundo, tá? Essa é uma das profecias para que o Messias viesse a ser o Messias de verdade. E através do nome de Yeshua, de Jesus, Safenat Paneah, lembra do último vídeo? Yeshua levou a Torá para o mundo, tá? Muitas vezes aparecem os judeus aqui, fala no áudio, qual é a profecia que mostra que Jesus levou, que é o Messias de Israel? Eu digo, ele é o rabino que levou a Torá para o mundo. Me diga outro rabino conhecido que levou a Torá para o mundo. Irmãos, acordem, o tempo é chegado, tá? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E o reino do céu está aqui. Você ainda tem tempo. Arrependei-vos. E se batize no nome de Yeshua, seus pecados serão perdoados e a Torá foi feita para ti dar vida com abundância. Ok? Vamos lá de novo. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e guardares os seus mandamentos, seus estatutos, que estão escritos no livro da lei, e se te converteres, como guardando os mandamentos, estatutos e tudo que está escrito no livro da lei, aí tu vai se converter ao teu Senhor, o Deus de Israel, com todo o teu coração e com toda a tua alma, tá? Se você não guardar os mandamentos de Deus com amor, não vai adiantar. Eu tenho que guardar o Shabat. Poxa, eu vou sair do domingo para outro dia agora. Eu vou guardar, né? Porque senão eu vou pro inferno. Tá entendendo? Tá amarrado em nome de Jesus. Se você não guardar com amor, de todo o teu coração e de toda a tua alma, é complicado, irmão. Tá? Vamos continuar. Aqui é a versão King James atualizada e a versão King James, certo? Fiel. Quando deres ouvido a voz do Senhor, o teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito nesse livro da lei, quando te converteres ao teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ou seja, você, para se converter ao Deus de Israel, antes do Messias vir, você tinha que guardar os mandamentos dele. Você dizer que era de Deus de Israel e não guardava os mandamentos, isso já demonstrava dentro de Israel que tu não era de Deus. Então, ou você era excluído, ou dependendo do pecado, você era apedrejado até a morte. Tá? Para quê? Deus diz, quando você sentenciar eles apedrejado até a morte, não é vocês que estão matando eles, é eu que estou fazendo isso. Essa é a verdade, está escrito, tá? Para quê? Para que ponha medo no meio do teu povo e teu povo não seja amaldiçoado pelo pecado dentro de Israel. Olha porque Deus fazia, né? Ordenava isso. Bem, vamos continuar. Aqui você vê alguma coisa. Mateus 23, do 1 ao 3. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Olha, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Esses escribas e fariseus, eles estão hoje aqui, dentro das religião cristã,
e dentro de todas as outras religiões, os fariseus e os escribas. E a pena deles é pesada, tá? Eles colocam lá, no grego, fala, a finalidade da lei é Yeshua, ou seja, dizendo que o sentido da lei é mostrar o Messias. Você guardando a lei e vivendo ela, quando o Messias viesse e começasse a cumprir as profecias, você tendo a Torá na tua alma e no teu coração, você ia saber que ele é o Messias. Da mesma forma, no final dos tempos, o Messias disse, virão muitos anticristos, virão muitos falsos cristãos depois de mim, muitos falsos cristos depois de mim. Ou seja, se a função do mandamento de Deus era você reconhecer o Messias, então a função do mandamento de Deus também é você reconhecer o inimigo, o anticristo e todos os outros anticristos. Do jeito que o Cristo, o Messias, tem pessoas ungidas, que são chamados de cristãos ungidos, tá? Cristão ungido, tá? Não é cristão a religião, ungido. Pessoas que entendem que o Messias é o Messias e guardam os mandamentos de Deus. Esses são cristãos. A tradução é ungidos, tá? Do jeito que o Messias é ungido, eles também são. Eles também têm um dom da palavra, dada por Deus. Porque aqueles que guardam os mandamentos, lá Tiago diz que Deus quer dar sabedoria e dá com abundância, né? Que Yahua encha os vossos cálices até transbordar com sabedoria, à medida que vocês for aprendendo os mandamentos de Deus e aplicando em vossas vidas, tá? Então veja que os fariseus hoje estão aí. Eles estão dizendo que não é para você guardar o Shabat, e sim um domingo. Eles estão dizendo que Jesus morreu por você, você não precisa mais cumprir o mandamento, ele cumpriu por você, então coma porco. Quebrando a palavra de Deus que é para todo sempre. O mandamento de Deus que é para todo sempre. Os fariseus estão aí, alterando a lei de Deus e dizendo que isso vai te levar para o céu. É a mesma promessa que Satanás fez a Eva. Certamente se tu comer, tu serás como Deus vivo. E Adão foi e comeu, junto com Eva, por essa promessa, e eles tiveram o quê? Justamente o contrário do que ele estava prometendo. Por quê? Porque Yahweh disse, eu enviarei a vocês o espírito do engano. Para quê? Para testar se vocês me amam. Testar se vocês me amam, lá em João diz assim, a verdadeira forma de amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Testar se vocês me amam. Qual foi o teste de Jesus lá no deserto? Não foi dentro da palavra? Ver se ele cumpriu o mandamento? Satanás disse, transforma a pedra num pão. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que vem de Deus. Ou seja, ele não usou a autoridade e o poder que ele tinha para transformar a pedra no pão, porque Satanás tinha mandado. Ele poderia até transformar, mas ele não fez isso. Porque Satanás tentou ele, e ele lutou e combateu Satanás com o quê? Com palavra. Satanás pula daqui, porque até os anjos vai vir, tu não vai tropeçar, e assim vai. Aí ele disse o quê? Não tentarás o vosso Deus, Senhor, em vão. Ele disse, olha, leva ele para o mundo e diz, eu te dou tudo que está nesse mundo. Tudo nesse mundo eu te dou, se tu se prostrar diante de mim. Como foi que Jesus combateu isso? Palavra de novo, mandamento. Veja que tudo que Jesus falou foi mandamento que está na Torá. Não é mandamento que está no Novo Testamento, não. É mandamento que está no Velho, ou seja, na Antiga Aliança. Ele disse, só ao Deus de Israel terás culto, ou adorarás, né? Então veja, dizendo, na cadeira de Moisés, ou seja, que é aqueles que são professores da lei, estão assentados os escribas e os fariseus. Certo? Estão assentados os escribas e os fariseus. Como eu mostrei, né? Agora, observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem,
e não praticam. Olha, qual era o problema dos fariseus? O ensinamento deles de Torá era bom, eles estavam ensinando Torá. Mas não sejam como os fariseus, que são hipócritas, porque eles ensinam, eles colocam o fardo em cima de vocês, mas eles lá em casa, no oculto, eles não cumprem. E não é o que muitos aí estão fazendo hoje diante da liderança. Eles dizem para você não mentir, e o que eles mais fazem é mentira. E eles estão fazendo aquilo que o pai deles faz, que é a mentira. Provém do pai deles, entendeu? Então, você tem que ler o contexto e entender o que o Messias está querendo dizer, certo? É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a liderança hoje, como naquela época, ensinavam, colocavam o fardo em cima de vocês, mas eles atrás não cumpriam. Eles eram avarentos. Lembra no último vídeo que o sogro de Jetro disse, olha, procure homens do povo de Israel, homens tementes a Deus. O que é ser temente? É guardar o mandamento, porque sabe que se não cumprir, Deus vai castigar, né? Ou seja, você tem temor ao castigo que Deus dá àquele que não cumpre o mandamento. Ah, Arlindo, eu quebrei Shabat a minha vida toda. Bem, tem muitas pessoas que estão quebrando Shabat a vida toda, mas quando ela morrer, ela vai pro Sheol, tá? Isso não quer dizer que ela não vai morrer. A palavra lá diz, é morte. A pena é a morte. A pior morte não é a física, é a espiritual. Consegue entender? Então, muitos fariseus hoje estão ensinando, muitas vezes, algumas coisas corretas, mas eles não aplicam na vida deles. Eles dizem, o casamento, o que Deus une, o homem não separe. Mas ele vive se separando e casando, se separando e casando, se separando e casando. E qual é o exemplo que ele está dando para a congregação com isso? Você vê muitos sacerdotes católicos, aí acusação de pedofilia, de várias práticas imundas, e do outro lado a mesma coisa. E do outro lado, lá do judaísmo, também tem coisas abomináveis diante da lei de Deus, tá? Eu não estou defendendo aqui judeu, eu não estou defendendo católico, e eu não estou defendendo protestante. O que eu estou tentando ensinar aqui é as ovelhinhas que estão dentro dessas igrejas, ou dessas denominações, ou dessas religiões, e estão sendo enganadas por falsos profetas, por fariseus atuais, que estão assentados na cadeira de Moisés e não ensina a verdadeira importância de obedecer, não a Moisés, porque Moisés é o servo de Deus, mas sim a Deus. Porque toda vez que Deus ia dizer a Moisés uma palavra, ele falava, a palavra de Deus, de Yahweh, veio a Moisés. E aí, não coma porco, não coma rato, guarde o Shabat, e assim vai, tá? Vamos lá. Aqui só para enfatizar Yeshua e o que ele falava. Veja que Jesus diz, observais e praticai o que vos dizem. Olha, o que eles dizem. Eles não estão sentados na cadeira de Moisés? O que é que eles ensinam? A lei de Moisés. Então, observai e praticai o que vos dizem. Mas não procedam em conformidade às suas obras. Quais eram as obras dos fariseus? Porque dizem e não praticam. Ou seja, eles conheciam o mandamento de Deus, mas eles não aplicavam na vida deles. Qual é a diferença para os cristãos hoje? Os cristãos conhecem o Velho Testamento, os cristãos conhecem o mandamento, mas eles não aplicam na vida deles, tá? E a gente viu aqui que o mandamento de Deus tinha que ser aplicado, né? Cadê? Eita. Ó. Para que vos lembreis dos mandamentos e cumprais, e sejais santo ao vosso Deus. Olha que interessante. Vamos voltar. Ou seja, não adianta saber da Bíblia inteira e não aplicar ela na tua vida. Não adianta saber da Torá inteira e não aplicar ela na tua vida, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Acredito que esse é o último versículo.
aqui, ó. Mateus, no mesmo capítulo, Mateus 23, do 1 ao 3, né? Enfatizando aqui que o Messias mandava eles aprenderem com os fariseus, mas não ser hipócritas como os fariseus e ter as obras dos fariseus, que dizem, mas não praticam, tá? O quê? Os mandamentos de Deus. Eles ensinam, mas não praticavam, certo? Aqui, Mateus 23:15, no resto do contexto. Olha o que ele diz aos fariseus: ai de vós, doutores da lei e fariseus. Ou seja, hoje tem a mesma coisa nas denominações cristãs. Hipócritas. Ou seja, porque eles ensinavam, mas não praticavam. Porque viajais por mares, terras, para fazer de alguém um prosélito, ou seja, um novo discípulo. No entanto, uma vez convertendo o novo discípulo, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ou seja, eles iam lá, faziam de tudo para converter a pessoa. Aí tira de uma denominação tal para uma denominação tal. E aí fica as ovelhinhas andando de denominação em denominação sem conseguir conhecer o verdadeiro evangelho, tá? E quando vocês conseguem converter eles, você tira ele de outra religião e traz para o cristianismo, ele se arrepende e aceita o nome de Jesus, vocês ensinam em seguida a doutrina de Balaão, que é o quê? O povo de Deus se amaldiçoar. E como era que o povo de Deus se amaldiçoou lá em Balaão? Quebrando os mandamentos de Deus. Ou seja, as pessoas até então não diziam que era de Deus, e isso Deus leva o tempo da ignorância, tá? Ou seja, você pecar sem saber de nada é uma coisa para Deus, mas você pecar sabendo é outra completamente diferente. Você veja, tem uma passagem em Ezequiel que Deus diz assim: Jerusalém, o teu pecado faz com que a tua irmã Efraim pareça uma virgem diante de ti. Por quê? Porque Jerusalém se perdeu. Ela está pecando, mas os filhos nasceram outro e eles não sabem mais que estão pecando, mas estão pecando, certo? Já Judá não. Judá era quem tinha a autoridade, era o primogênito de Deus, né? Ali, a nação, porque Rúben perdeu para Simeão, Simeão perdeu para Levi e Levi perdeu para Judá, tá? Então, Judá era o primogênito, estava ali em Jerusalém, era ele que era para preservar a Torá, ensinar a Torá, levar luz ao mundo, mas ele fazia as mesmas práticas da irmã dele, mas ele sabia o que estava fazendo. Então o pecado é muito maior. Ou seja, você era de outra religião aí, só que você pronuncia com a sua boca. Quando os fariseus e os escribas da lei vão lá até essa pessoa, tira ela da religião dela e traz para a igreja. E aí a pessoa declara com a boca dela: eu sou do Deus de Israel e eu sou de Jesus. E logo em seguida começa a pecar, porque os escribas e os fariseus adulteraram a palavra de Deus, dizendo que não faz diferença mais pecar porque Jesus cumpriu por tu. Jesus cumpriu por ti. Amém. Redimiu teus pecados. Mas isso não te dá o direito de você continuar transgredindo a palavra de Deus, que dura para todo sempre. Isso não te dá o direito de transgredir a palavra de Deus, que dura para todo sempre. Consegue entender? Vamos lá. Está no finalzinho. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Lembra? A lei do pecado. O que Paulo fala lá? A lei do pecado. Quando ele fala a lei do pecado, ele não está falando do mandamento de Deus. Ele está falando da lei de Satanás. A mentira é uma lei do pecado. É uma lei que leva à morte. Tá? Quebrar o Shabat é uma lei que leva à morte. É a lei do pecado. Tá? Mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Então veja que Jesus é o oposto do pecado. Jesus é o oposto da morte.
Porque Jesus é o oposto do filho desobediente de Deus que morreu e faz os outros filhos de Deus também ser desobediente e também morrer. Quem? Satanás. Então veja que aqui Paulo começa, ó, o preço do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então veja que o dom de Deus é o oposto da morte. É a vida em abundância. Pelo quê? Por meio do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus é o oposto do pecado. Se Jesus é o oposto do pecado que leva à vida eterna, então ele é os mandamentos de Deus. Então veja que quem é de Jesus guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 2:26, eu já falei muito sobre isso aqui, ele diz: aquele que perseverar nas minhas obras, eu falei vídeo aqui explicando o que é minhas obras, o que é obras boas e obras más, assim como caminho bom e caminho mau, tá? As obras significa as ações, aquilo que ele aprende e pratica, são as obras dele. O que é a obra dele? Guardar Shabat, honrar pai e mãe, fazer tzedakah, dar só louvor ao Deus de Israel, tá? Ou seja, obedecer o mandamento de Deus. Então veja que Paulo, ele usa o oposto para explicar uma coisa extraordinária, que o Messias é o mandamento, tá? O preço do salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que extraordinário, tá? Vamos lá. Paulo é muito bom. Não tem... Você entender Paulo, todos esses que eu boto aí, o que é isso, o que é aquilo, no final, quando eu terminar, que falta pouco, você vai ler um texto de Paulo e você vai entender no contexto correto. Quando você não entender no contexto correto, vai no grego, aí você entende, tá? Porque muitas vezes eles traduzem errado do grego para o português, para que você não entenda o que Paulo está falando e achar que Paulo está dizendo que você pode orar e abençoar a carne de porco e comer. É isso que eles fazem. Doutrina de Balaão. É a doutrina dos escribas e dos fariseus que atravessa o mundo para converter uma pessoa nova. Quando ele converte, torna aquela pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que o próprio fariseu. Porque o fariseu, Deus diz que vai destruir quem come carne de porco, e ele diz que se tu orar na carne de porco, tu pode comer. Doutrina de Balaão, que vem daquela que se diz profetiza, Jezabel. Quem? As igrejas de hoje, tá? Cuidado com os fariseus. Cuidado com os fariseus, que falam, mas não praticam, tá? Cuidado. João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, quando você é servo de Jesus, você é servo do Filho obediente de Deus. Se o Filho obediente de Deus guarda o mandamento e você é servo dele, o que é que ele vai querer? Que você peque ou que você obedeça o mandamento igual a ele? Né? Apocalipse 2:26, aqueles que perseverarem nas minhas obras até o fim. Jesus não quebrava Shabat, Jesus honrava pai e mãe, Jesus não comia porco. Entendam isso, tá? E aqui, Romanos. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servo da justiça. Lembra que eu falei no início? Servo da justiça. A justiça é o subproduto de quê? De um juiz, um advogado, um promotor, um réu, que somos nós, e uma lei. Juntando isso tudo, o subproduto é justiça, que é o que? Torá. É você conhecer o mandamento e aplicar. Isso é justiça. Ou seja, Romanos 6,18. Termino com esse texto, tá? E tenho dito e tendo sido liberto do pecado de Satanás, tornando-se servo da justiça. Quem? Jesus, tá? Então, que essa palavra tenha entrado na tua mente, na tua alma, no teu coração, na tua carne,
no mais importante, no teu espírito. E se a palavra de Deus estiver entranhada no teu espírito, no mais íntimo do teu espírito, tu vais viver para todo sempre, assim como a promessa dele em dar vida e vida com abundância. Tá? Vamos só recapitular aqui o texto, é pequenininho. Vamos ler esse texto agora com todo o conhecimento que nós passamos aqui, tá? Vamos lá. Vamos repassar o texto. Eu vou ler rápido agora, para não demorar muito. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, ou seja, ele estava deitado na cama há 8 anos, o qual era paralítico, ou seja, explicando porque ele passou esse tempo todo na cama. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te, faz tua cama. E logo se levantou. Quem? Enéas. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, o Messias, e se convertendo ao Messias, ao Deus de Israel, como guardando os mandamentos de Deus. Por quê? Porque os santos fizeram um milagre e fizeram com que eles vissem a diferença de quem obedece os mandamentos de Deus. Aqui Enéas, se ele estava obedecendo ou não, eu não sei, mas Pedro era obediente. Pedro, eu vou fazer o vídeo aqui, eu estou fazendo só essa introdução para a gente entrar no vídeo de Cornélio, onde Deus vai e mostra várias carnes impuras a Pedro e diz assim: Pedro, mata e come. Olha a frase de Pedro: jamais, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Ou seja, se o Messias ensinou que ele morrendo, todos os pecados estavam perdoados, e quanto tempo depois isso aqui foi da morte do Messias? Muito tempo. Se o Messias morreu e Pedro não precisava mais cumprir, por que Deus questionou uma ordem de Deus dizendo: jamais, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca? Ou seja, mesmo depois da morte do Messias, Pedro continuava cumprindo pelo menos a lei de comidas impuras, não colocando porco na boca dele, ou camarão, ou qualquer outra comida impura. Consegue entender? Tá? Que Yahweh vos abençoe, vos guarde, resplandeça a face sobre todos vocês, que tenham compaixão de vocês, que derrame a face de Yeshua sobre todos e traga Shalom. Shalom, irmãos. E poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Hey, children, stop still and listen to me. God walked down to the brandy sea. He declared that he must send a man, and then he decided to destroy the land. He spoke to Noah. Noah, stop. He said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long. I want you to build it big and strong. I want it 20 high and 50 wide, so it will stand the wind and tide. It's oh, Noah, oh, Noah. Oh no, I got to go to ride on the wailing tide.